Sega, Nokia, as empresas da bolha da internet, nomes que já foram sinônimo de poder, de futuro, e que hoje sumiram. Como é que impérios da tecnologia, que pareciam indestrutíveis, simplesmente desaparecem do mapa? Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia da queda desses gigantes. A grande questão é essa: por que os gigantes da tecnologia desaparecem? Como é que uma empresa consegue dominar o mundo num dia e no outro vira só uma nota de rodapé na história? Essa é uma análise sobre inovação, sim, mas também sobre arrogância e sobre a velocidade implacável com que as coisas mudam. E olha essa imagem aqui de estudo, né? De um lado, o BlackBerry. Quem não lembra? Era o símbolo máximo de status, a ferramenta de trabalho essencial. Do outro, o mercado de hoje, com Android e iOS dominando tudo. A virada foi brutal e incrivelmente rápida. Vamos entender como isso acontece. Nosso primeiro caso nos leva de volta para uma era de ouro, a guerra dos consoles dos anos 90. A história da Sega não é só sobre uma empresa que perdeu para a concorrência. É uma verdadeira tragédia sobre um reino que foi dividido por brigas internas e uma estratégia totalmente caótica. E aqui a gente começa a ver o tamanho da confusão. O Mega Drive foi um sucesso absurdo, estrondoso, mas em vez de construir em cima disso, a Sega começou a fatiar o próprio mercado. Lançou o Sega CD, depois o 32X, dois acessórios que só serviram para confundir quem comprava e dividir quem desenvolvia os jogos. O resultado? Quando o Saturno foi lançado às pressas, a base de fãs já estava cansada e desconfiada. Mas o problema de verdade, o que sangrava a empresa por dentro, era uma verdadeira guerra civil. A Sega da América, com uma liderança que entendia o mercado daqui, transformou o Mega Drive num fenômeno. Só que a matriz japonesa, movida por orgulho, talvez até por ciúme, sabotou várias e várias vezes as estratégias da filial americana. Foi um tiro no próprio pé. E essa frase do presidente da Sega, Hayao Nakayama, é a cereja do bolo da arrogância que selou o destino deles. Eles tiveram a chance de ouro de fazer uma parceria com a Sony. Mas não, eles rejeitaram. Disseram que a Sony não tinha experiência. E o que a Sony fez? Foi lá, sozinha, e criou o PlayStation. Um console que não só destruiu o Saturn, mas que mudou a indústria para sempre. Uma oportunidade gigantesca jogada no lixo. Agora vamos sair de uma única empresa e olhar para a loucura de uma indústria inteira. A bolha da internet, ou bolha.com, lá no final dos anos 90. Foi uma aula sobre como a euforia coletiva pode criar uma ilusão de valor que uma hora ou outra desmorona. Esse número aqui, 5.048, é o epicentro do delírio. Em 10 de março de 2000, o índice Nasdaq, que é o termômetro das empresas de tecnologia, atingiu esse pico. Era o auge da especulação, um momento em que o otimismo com a tal da nova economia da internet era muito, mas muito maior do que qualquer lógica financeira. A mentalidade na época era meio maluca. Bastava ter um site e um .com no nome para atrair milhões e milhões em investimento. Tinha empresa abrindo capital na bolsa de valores sem nunca ter dado um centavo de lucro. A aposta era que o crescimento futuro ia justificar tudo. O problema é que a maioria não tinha nenhum plano de negócios de verdade. E aí, o que aconteceu para tudo desmoronar? Foi uma tempestade perfeita. Primeiro, o bug do milênio exigiu investimentos gigantescos. Depois, o Banco Central americano aumentou os juros, o que tornou o dinheiro mais caro. Aí os investidores finalmente acordaram e perceberam que muitas daquelas empresas eram só fumaça. Para piorar, vários escândalos de fraude contábil vieram à tona. Foi o pânico generalizado e a bolha estourou de um jeito espetacular. E para fechar nossa análise, a história de dois reis que perderam a coroa, Nokia e BlackBerry. O caso deles é o exemplo perfeito do que chamam de dilema do inovador, que é quando o sucesso do passado acaba cegando uma empresa para a revolução que está batendo na porta. Esse gráfico é como uma foto tirada segundos antes do desastre. Em meados dos anos 2000, o mundo era deles. Ring, a dona do BlackBerry, e o sistema Symbian da Nokia dominavam tudo. Pareciam intocáveis, invencíveis. Mal sabiam eles que a mudança já estava a caminho. E aqui é o depois. Em pouquíssimos anos, o cenário virou de cabeça para baixo. Android e iOS não só entraram no mercado, eles demoliram tudo e reconstruíram o setor à sua imagem. BlackBerry e Symbian viraram poeira, quase uma curiosidade estatística. E este gráfico aqui é brutal. Ele mostra a velocidade da queda. O BlackBerry foi de quase 21% do mercado para zero. Basicamente zero. É uma queda livre que mostra o quão impiedoso o mercado de tecnologia pode ser com quem fica para trás. Tá, mas onde é que o jogo virou? A diferença era de filosofia.
A Nokia vendia um produto. O foco era na resistência do aparelho, na duração da bateria, tinha teclado físico, um sistema operacional antigo. Já a Apple, em 2007, chegou vendendo uma experiência, uma tela de toque revolucionária, um sistema operacional fluido e, o mais importante, a promessa de um ecossistema inteiro com o Apple Store. E por dentro, a coisa também não andava bem. A BlackBerry usava um modelo de gestão de projetos antigo, super rígido, lento, que não conseguia se adaptar. Enquanto isso, a Apple e o Google já trabalhavam com métodos ágeis, lançando coisas rápido, ouvindo o consumidor e melhorando o produto sem parar. A BlackBerry simplesmente não tinha velocidade para competir. E, de novo, assim como a Sega com a Sony, a arrogância teve um papel decisivo. É famosa a história de que os executivos da Nokia deram risada do primeiro iPhone. Para eles, era um brinquedo caro que nunca ia competir com os seus celulares indestrutíveis. Eles não entenderam que o que as pessoas queriam não era mais só durabilidade, era uma experiência digital completa. Ok, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Quando a gente olha para a Sega, para a bolha da internet, para a Nokia e para o BlackBerry, a gente começa a ver padrões muito claros. Não são casos isolados, são lições que se repetem sobre o ciclo de vida dos gigantes da tecnologia. No fim das contas, dá para tirar umas 4 grandes lições disso tudo. Primeiro, a adaptabilidade é a chave. Aquilo que te fez grande pode ser exatamente o que vai te derrubar. Segundo, a liderança precisa estar unida e ser humilde. Briga interna e arrogância são veneno. Terceiro, é fundamental entender que o que o consumidor enxerga como valor pode mudar da noite para o dia. E por último, o futuro não é sobre vender produtos, é sobre construir ecossistema. E isso tudo nos deixa com uma provocação final. Os gigantes de hoje parecem invencíveis, né? Mas a Nokia também parecia. A verdadeira questão não é se eles podem cair, mas sim o que é que eles estão ignorando neste exato momento que pode ser a causa da queda deles no futuro. A história mostra que sempre tem alguma coisa. Vale a pena pensar nisso.